Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. O que existe entre a vida e a morte? Qual é o estágio final em que a vida pode ainda ser recuperada? A tênue linha que separa a vida e a morte tem intrigado médicos e cientistas há séculos, mas novos estudos começam a desvendar o enigma. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar nosso estudo de hoje. Envie seu Espírito Santo. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Nosso mundo contemporâneo tornou-se um caldeirão do sobrenatural e do místico, ajudado por Hollywood, que não tem problemas em fazer filmes, séries com temas religiosos e místicos em uma mistura de erro e engano. A velha mentira, você certamente não morrerá, Gênesis 3, verso 4, também inspirou alguns dos livros mais lidos e filmes mais assistidos das últimas décadas, e muitos videogames populares também. Inegavelmente, somos expostos e tentados pelo terreno encantado de Satanás, que pode aparecer em inúmeras formas. Até mesmo, em alguns casos, pode vir escondido sob o verniz da ciência. Desde o dia em que Adão e Eva ignoraram os avisos de Deus e dos anjos de que eles morreriam se comessem do fruto da árvore proibida. Vamos ler Gênesis 2, verso 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte tornou-se o maior problema do mundo. Cada flor que cai é um anúncio de que algo está errado com o plano original de vida eterna. A morte está em todos os lugares. Banalizou-se ao extremo, mas a sociedade ocidental moderna prefere não encarar. Na verdade, a fuga dela por meio de conceitos ligados à imortalidade da alma vem de longe, o que é uma tentação de negar o inegável. Um dos fenômenos mais enganosos tem sido chamado de experiências de quase morte. Em seu livro Vida Depois da Morte, Raymond A. Moody Jr. apresentou os resultados de seus estudos de 5 anos com mais de 100 pessoas que experimentaram morte clínica e foram revividas. Esses indivíduos afirmaram ter visto um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltar à vida. Isso tem sido considerado como evidência emocionante da sobrevivência do espírito humano além da morte. Ao longo dos anos, muitos outros livros semelhantes foram publicados, promovendo a mesma ideia. Na esteira dos avanços da neurociência, leigos e especialistas têm alegado viagens ao além e visões do céu. Outro sucesso recente de vendas é The Map of Heaven, o Mapa do Céu, escrito por Eben Alexander, um neurocirurgião acadêmico com 25 anos de experiência, incluindo 15 anos de atuação na Harvard Medical School. Em 2008, ele teve um tipo raro de meningite bacteriana e ficou 7 dias em coma, durante
o episódio, ele teria experimentado viagens incríveis. Ao sair do coma, constatou que havia perdido a memória, mas se lembrava das experiências fora do corpo. Com o tempo, recuperou milagrosamente a memória. De cético e adepto dos dogmas da ciência, ele passou a propagador desses fenômenos. Mas quais as explicações científicas? Se há uma multidão de pessoas que acreditam neste fenômeno, há também um corpo crescente de cientistas e teólogos que os descredenciam. Por exemplo, o conhecido psiquiatra Oliver Sacks criticou as alegações de Alexander como anticientíficas. Para o neurocientista Dan Mobbs, da Universidade de Cambridge, muitos dos fenômenos associados às EQMs podem ser biologicamente explicados. Mas, ainda mais enfática, a doutora Carolina Varts, professora na Universidade de Edimburgo e estudiosa do assunto, diz que a evidência científica sugere que todos os aspectos das EQMs têm base biológica e completa. Nosso cérebro é muito bom em nos enganar. As pessoas que relatam a visão de um corredor como uma luz brilhante no fim costumam achar que visitaram o paraíso. No entanto, as evidências indicam que a viagem foi dentro do próprio cérebro. No livro Digital Life, Morrendo para Viver, escrito em 1993, Susan Blackmore atribuiu às EQMs a falta de oxigênio no cérebro, anoxia, durante o processo de morte, o que poderia induzir os neurônios na área que controla a visão a criar uma ilusão de luzes no fim do túnel. Certos aspectos das EQMs podem ocorrer em um tipo de epilepsia associada a danos do lobo temporal. Os pesquisadores descobriram que estímulos elétricos do lobo imitam os efeitos dessa experiência. De acordo com esta teoria, o que ocorre na hora da morte seria a lembrança do que aconteceu no início da vida, quando o bebê deixa o útero, passa por um túnel em direção à luz, ao mundo de amor e carinho. Mas qual a visão bíblica sobre esse assunto? Todas as experiências de quase morte relatadas na literatura moderna são de pessoas consideradas clinicamente mortas, mas não estavam realmente mortas. Em contraste com Lázaro, que estava 4 dias e cujo cadáver estava apodrecendo. João 11 e o verso 39. Nem Lázaro, nem qualquer um daqueles que ressuscitaram dos mortos nos tempos bíblicos jamais mencionou qualquer experiência de vida após a morte, seja no paraíso, no purgatório ou no inferno. Este é de fato um argumento do silêncio, mas que está de pleno acordo com os ensinamentos bíblicos sobre o estado inconsciente dos mortos. Na Bíblia encontramos relatos de várias pessoas que ressuscitaram e não falaram nada sobre existência consciente. 1 Reis 17, 22 a 24. 2 Reis 4, verso 34 até o 37. Marcos 5, verso 41 até o 43. Lucas 7, o verso 14 até o 17. João 11, verso 40 até o 44. A ideia de que uma suposta parte do corpo se desencarna e não morre torna a experiência humana irreal. Porém, no que diz respeito aos conceitos antropológicos, tudo na Bíblia é real e corporificado. A consciência, o corpo, a morte, a ressurreição, a vida eterna no céu. Isso significa
que a pessoa morre de verdade e será revivida de fato. A morte é a cessação total de todas as funções vitais, e a ressurreição é o retorno da vida completa. A esperança cristã se centraliza numa morte real, seguida por uma ressurreição real. Jesus não foi preparar moradas para almas, mas para pessoas reais. Vamos ler João 14, o verso de 1 a 3? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. O conceito da imortalidade da alma destrói a integridade de várias crenças fundamentais da Bíblia. Por exemplo, o pecado gerou a morte, Romanos 5 e o verso 12, e Romanos 6 e o verso 23. Mas, se a alma fosse imortal, a pessoa não morreria de fato e o pecado não passaria de uma ficção. O corpo é o templo de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 6, verso 19? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes por parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mas, se a alma fosse mortal, o corpo não passaria de algo perecível e desprezível. A morte de Cristo é nossa garantia de vida eterna, Romanos 5 e o verso 21. Mas, se a alma fosse imortal, a pessoa não precisaria do sacrifício de Cristo em seu lugar. A volta de Cristo é a bendita esperança, Tito, capítulo 2 e o verso 13. Mas se a alma fosse imortal, os justos já estariam no céu e Jesus não precisaria vir buscá-los. A ressurreição é a transformação e a glorificação do corpo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 35 até o 57. Mas, se a alma fosse imortal, a pessoa sobreviveria sem corpo no céu e não precisaria dele no futuro. O juízo é a distribuição da justiça para todos, Atos 17 e o verso 31. E Romanos capítulo 2 e verso 16. Mas, se o justo já estivesse no céu, não seria necessário o julgamento. Deus é o único imortal, 1 Timóteo 1 e verso 17. Mas, se a alma fosse imortal, então o homem seria Deus. As Escrituras ensinam que ninguém deve fazer contato com os mortos. Deuteronômio capítulo 18, verso 10 até o 12. Isso é chamado de abominação, porque na verdade a pessoa estaria se comunicando com espíritos demoníacos. Por fim, é preciso reconhecer que a imortalidade da alma é uma das estratégias preferidas de Satanás para enganar as pessoas. Se ele a usou no início, Gênesis capítulo 3, o verso 4 e 5, para prometer vida independente de Deus e uma existência mais elevada, certamente a empregará no fim. A tentativa de validação científica para o fenômeno deve tomar os cristãos ainda mais atentos.
Fomos criados com um potencial para a vida eterna, mas não somos imortais. O que garante a eternidade não é nossa imortalidade, mas o poder de Deus. A vida não está em nós, mas em Cristo, que morreu para que possamos viver. Para quem está em Cristo, não importa o tempo, a vida eterna é uma realidade, nada apagará nossa identidade, pois ela está segura na memória de Deus. O melhor de tudo é que Deus restaurará a glória original do ser humano. 1 Coríntios 15, o verso 42 até o 44. Vamos ler 1 Coríntios 15 e o verso 51 até 53? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O Novo Testamento revela que teremos corpos reais. A glória que envolverá o ser humano ao recuperar sua veste de luz não significa uma dimensão não corporal, mas um corpo real com uma radiância indescritível, se aceitarmos o ensino bíblico da inconsciência dos mortos. Jó, capítulo 3, verso 11 até o 13. Salmo 115 e o verso 17. Salmo 146 e o verso 4. Eclesiastes, capítulo 9 e o verso 10. Então ficaremos com duas possibilidades principais. Primeira, ou é uma alucinação psicoquímica natural sob condições extremas. 2. Ou pode ser uma experiência sobrenatural, satânica e enganosa, 2 Coríntios 11 e o verso 14. O engano satânico poderia de fato ser a explicação, especialmente porque, em alguns casos, essas pessoas afirmam ter falado com seus parentes mortos, mas pode ser uma combinação dos dois fatores. Com esse engano prevalecendo e tão convincente para muitos, é crucial que nos apeguemos firmemente ao ensino da palavra de Deus. E apesar de quaisquer experiência que nós ou outros possamos ter e que vão contra a Bíblia, sem duvidar da sinceridade de ninguém, podemos dizer: o céu é de verdade, mas as viagens de mortos a ele são de mentira. Por isso, temos que estudar as Santas Escrituras para não ser enganados e pedir a unção do Espírito Santo para nos guiar e nos orientar. Logo, muito em breve, Jesus irá voltar. E não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e se preparar para encontrar com Ele quando Ele retornar? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha nos ensinar a fazer a sua vontade. Derrame seu Espírito Santo, guie-nos em seus caminhos, perdoe os nossos pecados. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.